aquilo que nós temos chamado de doutrinas fundamentais, aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos que fazem parte do alicerce cristão. Então, no cristianismo existem alguns ensinamentos que eles são essenciais para a fé. Se a gente não tem um conhecimento básico, não precisa nem ser um expert, mas um conhecimento básico desses ensinamentos fundamentais, chamados de doutrina, é muito possível que você ande balançando na fé cristã. Então, por exemplo, agora nós estamos falando a respeito da teontologia. Não é um palavrão. Teontologia, a tradução literal, é estudo sobre Deus. Estudo sobre Deus. Diferente da teologia, que também é estudo sobre Deus, a teontologia vai estudar o Deus Pai, a pessoa do Deus Pai. E por que é importante isso? Porque se você, na sua mente, por mais sincero que você seja, o conhecimento que você tem sobre Deus Pai é proveniente do seu próprio entendimento, da tradição, do que lhe foi passado, ou então da cultura, você pode errar o alvo de longe. Por quê? Porque nós cremos, isso nós já estudamos na bibliologia, que é a teologia, é o ensinamento a respeito da Bíblia, que para o cristão, qual é a regra de fé e de prática? Qual é? Qual? Achei que tinha mais gente que sabia. A Bíblia. Então, a Bíblia é o manual que o crente, que o cristão, que aquele que se considera e se fala como um cristão, o que você é? Eu sou cristão. Então, o cristão, segundo a Bíblia, é aquele que caminha de acordo com o que a Bíblia ensina sobre a maneira de viver e sobre a maneira de crer. Então, a Bíblia, ela fala que existe um Deus, e esse Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, se você tirar esse ensino da Bíblia, você vai encontrar vários tipos de ensino. Então, nós acreditamos, porque a Bíblia nos ensina, que esses ensinamentos de doutrina, e doutrina nada mais é do que estudo, ensino, né, são fundamentais. Por quê? Porque aquilo que é fundamental é aquilo que mantém de pé alguma coisa. Se você pegar uma casa e construir sem um fundamento sólido, o que a casa faz? Desmorona. Então a fé cristã, ela não é uma fé primariamente emocional. O que eu quero dizer com isso? Ela não está baseada em emoções, ela está baseada em notícias, e essas notícias são vindas da Bíblia. É claro que toda notícia traz emoção e causa algum tipo de emoção, mas a fé cristã, ela não é em primeiro lugar emocional. O que eu quero dizer com isso? Porque você sentiu um calafrio na espinha, um calor, não quer dizer que a mensagem esteja verdadeira. A mensagem verdadeira é uma informação inteligível, ou seja, que ela é capaz de ser entendida. Por quê? Porque ela está escrita e registrada num livro, simples assim. Então, nós estamos indo para a aula 6 da teontologia, e nós estamos tratando sobre um tema muito importante, que são os atributos de Deus. Vocês lembram um pouquinho do que nós falamos? Semana passada, infelizmente, nós não tínhamos os slides. Então, eu vou rapidamente repassar, porque nós estávamos com a lâmpada ali queimada, mas basicamente o que é um atributo? O atributo, ele é uma palavrinha usada para falar sobre a qualidade do ser. O que todas as pessoas têm atributos, né? Eu até brinquei aqui falando para vocês que a minha esposa se encantou pelos meus atributos, por isso nós nos casamos. Agora, é lógico que é diferente quando nós falamos dos atributos de Deus. Por quê? Porque quando nós falamos de Deus, os atributos são perfeições atribuídas a Deus e que podem ser verificadas, comprovadas, vistas nas obras da criação de Deus, aquilo que Deus fez, né? Nós podemos ver um universo criado pelas mãos de um Deus inteligente e criativo. Nós podemos ver o cuidado de Deus na providência. O que é a providência? A providência é a doutrina que ensina que Deus continua cuidando da sua criação.
e na redenção, que é a obra que Deus faz ao resgatar pecadores dos seus pecados por meio da fé em Jesus Cristo. Certo? Então, diferente do engano dos meus atributos, que eles são muitas vezes muito mais ligados ao que eu desejaria que fossem do que o que realmente eles são, com Deus não é assim. Deus é perfeito. Então, quando você pensa nas qualidades de Deus, nos atributos, não existe nenhuma mácula, não existe nenhum defeito, não existe nada que precise ser reparado, diferente de mim, diferente de vocês. As suas melhores qualidades, elas ficam distorcidas pelo pecado. Quando nós fazemos um ato bondoso, muitas vezes esse ato bondoso, ele está revestido de orgulho. Por quê? Você faz algo bondoso, não estou dizendo que sempre aconteça, mas estou dando um exemplo. Você faz algo bondoso e você olha pelo ombro para ver se alguém está olhando aquilo que você está fazendo. Com Deus não é assim. Essa é a grande diferença do Deus da Bíblia e das suas criaturas. Certo? E aí nós falamos que nos atributos de Deus existem divisões. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma forma didática que os teólogos, os estudiosos fizeram ao longo do tempo para tornar mais fácil de entender. Certo? Então, eles dividiram essas perfeições de Deus, as duas formas mais comuns que você vai procurar em literatura, livros de teologia são atributos comunicáveis e incomunicáveis. É bem fácil de entender. Comunicável é algo que você transmite. Então, por exemplo, existem atributos de Deus que em certa medida eles são compartilhados. Deus é pai? É. Você, muitas vezes, um pai e uma mãe pode desfrutar desse atributo parcialmente, né? E assim várias outras coisas. Mas, por exemplo, Deus tem muitos atributos incomunicáveis, e nós vamos falar agora mais alguns deles. Por exemplo, somente Deus é onisciente, né? Na escola de teologia das crianças, quando a gente falava, esse termo aqui ficou, ao invés de onisciência, ele ficou oniconsciência. Não sei se vocês entenderam a brincadeirinha aí. Por quê? Porque a interpretação das crianças naquela época era entender a palavra diferente. Então eu sei que isso daí não fez piadinha ruim, né? Mas alguns vão entender essa piada. Então isso é uma coisa que Deus não comunica. Por quê? Porque você não consegue saber de todas as coisas ao mesmo tempo, por mais que você tenha a internet super rápida. Com Deus não é assim, nós vamos falar disso. Mas nós estamos utilizando essa divisão dos atributos de Deus em atributos naturais e atributos morais. É assim que nós dividimos. Então, quando você for falar aqui sobre essa divisão, não pense que isso é algo que não pode ser modificado em alguma... Não. Nós não estamos falando a respeito de algo que não pode ser didaticamente diferente. O que não pode ser mudado é o ensino que nós temos aprendido. Então, alguns dos atributos naturais que nós já falamos. E aqui eu vou só repassar, porque nós falamos deles, mas agora com o slide fica mais fácil. Primeiro atributo, de vida. Deus é um ser vivo. Então, diferente das imagens de escultura que muitos atribuem como deuses santos ou coisas assim, a Bíblia trata o Deus da Bíblia como um Deus que é vivo, que ouve, que enxerga, que fala, diferente daquelas estátuas mortas que as pessoas chamam de Deus. Nós falamos também sobre espiritualidade, mas não no sentido que a gente imagina de uma pessoa que é meio religiosa, mas sim no sentido que Deus é espírito, e por isso ele não tem corpo. E por isso nenhuma imagem de escultura deve ser feita, porque ninguém viu a Deus. Entenderam? É isso que Deus fala lá nos 10 mandamentos. Não faça para mim imagem nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem no mar. Por quê? Porque vocês não me viram dessa forma. Então, se a gente usar a Bíblia, fica muito fácil de entender. O problema é que as pessoas, elas querem respeitar a Bíblia, mas elas não querem utilizá-la. Já escutou a expressão à la carte? À la carte é algo que você escolhe. Então você liga para pedir uma pizza, você não escolhe, por exemplo, eu não escolho pizza de atum. Só o cheiro do atum me faz correr. Então eu escolho a pizza que eu quero.
Por quê? Porque eu escolho a que é melhor para mim. Com a Bíblia não pode ser feito assim. Vai chegar partes da Bíblia em que vão lhe socar no estômago. E você vai dizer, não era o que eu achava. É assim mesmo. Então, em terceiro lugar, nós vimos que Deus é um Deus pessoal. O que quer dizer isso? Deus é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele se relaciona com cada um individualmente. Olha só, quando a gente lê no jornal, sempre vem, né? Faz tempo que eu não leio um jornal físico, porque agora tudo é digital, mas eu lembro que sempre vinha assim, horóscopo, né? Então, a energia de Marte está sobre você e você pode... Então, você vê que não existe um relacionamento pessoal, é uma energia que vai passando e se você conseguir pular na energia, você se aproveita. Se não, com Deus não é assim. E por ser um relacionamento pessoal, o negócio fica bem complicado. Por quê? Porque você não consegue tapear a Deus. Você pode tapear o seu esposo, a sua esposa, seja quem for, mas com Deus não funciona. Certo? Então isso é bem importante. Essas foram as três coisas que nós vimos e nós lemos os textos. Agora, o quarto ponto aqui dos atributos naturais é a autoexistência. Talvez a gente escute isso e fale assim, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Nós falamos a respeito disso lá nas razões para crer em Deus, argumentos lógicos, vocês lembram? Que sim, é lógico a partir da Bíblia, mas não é lógico a partir de uma conversa com qualquer um. Por quê? Porque você já parou para pensar que tudo que você vê, toca, sente ou olha, você mesmo no espelho, teve um começo? Tudo. As cadeiras que vocês estão sentadas, elas não são eternas, elas tiveram um começo. Você não é eterno, você tem um começo. Com Deus não é assim. Deus existe por si mesmo. Deus não foi causado. É aquilo que nós falamos aqui, e se você quiser ver esses argumentos, os 4 argumentos que nós falamos, está gravado, você pode ir no canal da igreja, vai estar lá. Deus é aquilo que Tomás de Aquino falou do motor não movido. Deus move todas as coisas, é Ele quem faz as coisas acontecerem, mas Ele mesmo não é movido por ninguém. Isso é autoexistência. Aí você diz assim, mas isso é impossível. Isso é impossível para alguém que foi criado. Esse é o princípio básico. Como Deus não foi criado e Ele existe por si mesmo, nós sabemos agora quem é o tipo de Deus que a Bíblia descreve. Então eu já falei para vocês algumas vezes que os raciocínios lógicos que são muito bem-vindos são alguns do tipo assim. Esse tipo de um ser tão poderoso que comanda todas as coisas, controla, e que ele não foi criado, ele sempre existiu, ou ele é digno de ser extremamente honrado e louvado, ou eu vou dizer que isso não existe. É uma das duas possibilidades. Agora, se você decidir ficar no lado de que Deus é esse ser que a Bíblia descreve, no relato que a Bíblia traz, não o que eu estou inventando, nós vamos ler alguns textos disso, então o resultado óbvio é que você diz assim, eu me rendo aos teus pés. É assim que acontece. Então, a vida que Deus tem em si não provém de nada que não seja Ele mesmo. Ele é o autor da vida. Então, assim, qual é o problema aqui? O problema é que muitas vezes nosso raciocínio é finito, porque nós somos finitos. Então, nós não conseguimos andar tanto para trás para entender um ser como esse. É verdade. Mas não quer dizer que porque você não entende esse ser completamente, que ele não exista. Simples assim. Então, por exemplo, eu não sei nada sobre programação de motores de carro. Mas quer dizer que os motores de carro não existam? Não. Então é simples assim, certo? Então uma coisa importante que você precisa também saber é, isso não quer dizer que Deus se autocriou. Não, ele sempre existiu. Vamos abrir alguns textos aí para falar a respeito disso. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3, verso 14.
Verso 14, NVT, certo? Versão transformadora, nas quartas-feiras. Diz assim: Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Fora de contexto aqui, né? Parece que a gente não entende o que está querendo dizer o texto. Mas aqui é a conversa que Moisés tem com Deus e que Deus fala para ele: vá libertar meu povo. E Moisés, como um bom pecador, louco de medo, diz assim: mas eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Como eu digo? Aí aqui, eu não sei quantos olharam o videozinho que eu postei, que é um vídeo muito legal, do projeto Bíblia, né? Bible Project. Eles são muito bons, videozinhos curtos de animações, onde eles explicam várias coisas. E eu postei a respeito disso, da palavra Yahvé. E lá ele explica o significado de Yahvé. Yahvé é a ideia exatamente do que Moisés está falando aqui, do eu sou. Só que para o judeu, falar o nome de Deus era quase proibido. Então, nas nossas traduções aqui que nós vamos ter essas palavras. No Novo Testamento nós vamos ter Senhor com letra maiúscula, ou então nas traduções do hebraico, muitas vezes o judeu, para não falar esse nome, ele falava Adonai. Por quê? Porque era muito importante o que representava esse nome. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre os nomes de Deus. Mas diferente do que você talvez pense, para o povo hebreu, nomes não são dados às pessoas, ou naquela época pelo menos, por meras gostar de ouvir a palavra, né? Não eram assim, eles tinham sentido. O nome representava algo sobre o caráter, o nome representava algo sobre quem aquela pessoa era. E essa palavrinha aqui, eu sou o que sou, ele está dizendo para Moisés que ele é o mesmo Deus que mandou Abraão, e Abraão foi, obedeceu a Deus, e assim ele é aquele que sempre existiu. Essa é a ideia de eu sou. Quem é você? Eu sempre existi. Diga que eu te mandei. Então, se você for parar para pensar aqui no eu sou, na língua portuguesa, nos traz uma ideia de existência, né? Mas ela está muito mais profunda, porque aqui na conversa de Moisés, Deus está querendo dizer para ele assim: olha, o eterno, aquele que sempre foi, que sempre existiu e que sempre existirá, é quem está falando. E quando aqui, depois, se você ler um pouquinho mais a respeito desse texto, na sequência, ele vai dizer: o Deus dos seus antepassados. Diga que eu sou aquele mesmo que já existia lá atrás. Então, isso traria confiança, respeito e temor, por saber quem é o eu sou, o Deus que sempre existiu. Então esse videozinho é bem legal, você vai entender ele bem. Até aí você vai perceber a evolução dessa palavrinha, das 4 letrinhas que juntadas acabam virando na pronúncia de Yahvé, e dali mais um tempo a pronúncia de Yahvé, na tradução do grego, ela vai parecer Jeová. E aí você entende de onde vem. Qual é o problema? Jeová é um nome dado para Deus? Sim, nós vamos falar a respeito disso mais para frente. É uma tradução disso. Só qual é o problema? O problema é que hoje, aqueles que defendem esse nome como testemunhas de Jeová, eles não reconhecem o eu sou. Ah, mas eles não diriam isso. Pois bem, na Bíblia, essa mesma palavra aqui de eu sou, que Deus está usando com Moisés, é a mesma palavra que Jesus usa no Novo Testamento para falar sobre si mesmo. Entendeu por que eles queriam apedrejar Jesus? Porque Jesus disse assim: eu sou. E aí eles disseram: opa, blasfêmia. Você está usando o nome de Deus para si mesmo. Então, essa é uma dificuldade que aqueles que se denominam testemunhas de Jeová não conseguem responder. Por quê? Porque eles não creem que Jesus é Deus. Simples assim. Abra aí agora sua Bíblia em João capítulo 5, verso 24. Falei 24, mas é 26, né? O óculos, isso que eu troquei o óculos faz pouco tempo, viu, irmãos?
E já fica a dica aí, já que eu lancei uma crítica a Testemunhas de Jeová, aqui já fica um embasamento de um livro inteiro que ensina sobre a divindade de Jesus, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João, você começa do primeiro verso até o final e você vai vendo o destaque da divindade de Jesus em todo o Evangelho. Ele diz assim: o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. E aí ele continua dizendo a respeito dos atributos e tudo aquilo que Jesus tem, porque ele e o Pai são um só. Eles têm a mesma essência. E por isso que nós sabemos que Jesus é Deus. Mas isso vai ficar assunto mais para frente aí quando nós falarmos da Trindade. Até aqui legal? Dando para entender bem? E irmãos, como eu já falei, nós estamos arranhando uma superfície que tem muito para baixo. Eu aqui gostaria, mas talvez não tivesse nem essa capacidade, de aprofundar muito mais, como existem muitos bons livros sobre isso. Então o incentivo que eu faço a vocês é: não deixem de ler. Leitura, bons livros, são uma bênção que Deus nos deu. Eu fico pensando, eu já conversei isso com o pastor Fernando algumas vezes, a gente já conversou. Você pensou já nos primeiros séculos depois de Jesus, que não existia quase literatura, era a Bíblia, mas poucos tinham acesso como nós temos, e poucos haviam sido ensinados dentro de um ensinamento histórico, gramatical. E hoje nós temos dezenas de Bíblias com traduções em português, linguagens do jeito que você achar melhor, NVI, NVT, ARA, NAA, ARC. Nós temos milhares de bons livros de homens e pessoas que se dedicaram a isso, e nós simplesmente, muitas vezes, deixamos de lado. Se você se aprofundar sobre os atributos de Deus, o seu entendimento sobre quem Deus é vai mudar da água para o vinho. Você vai parar de pensar em Deus como seu chapa. Como a gente escuta muitos artistas falando, o cara lá de cima. Você vai ficar até surpreso com coisas que talvez você pensasse, que você diz assim: nossa, como eu estava equivocado. Os atributos de Deus, eu diria até que são leitura obrigatória uma vez por ano para todo cristão. E existem bons livros não tão extensos, né? Então, se você tiver desejo disso, pode falar comigo que eu vou lhe indicar bons livros a respeito dos atributos de Deus. Falamos então dos atributos naturais. O quinto atributo é a eternidade. Parece a mesma coisa da autoexistência, mas não é. Aqui a ideia é de que Deus não tem nenhum começo e nenhum fim. Quando você olha para os seres humanos, a Bíblia descreve que os seres humanos viverão eternamente, mas eles não são eternos. O que quer dizer isso? Tem um começo. E quando a Bíblia fala que os seres humanos viverão eternamente, eu adoraria lhe dar só um lado da moeda bom. Todo mundo vai para o céu. Tá uma beleza, todo mundo vai se encontrar. Não é assim. A Bíblia descreve que aqueles que creem em Jesus, que depositaram a sua confiança em Jesus e no que Jesus fez, que é o quê? Morte e morte de cruz. Por quem? Por pecadores. Por aqueles que sabem que não podem encontrar favor de Deus por seus méritos. E isso é difícil. Por quê? Porque nós continuamente nos achamos bons. Por quê? Se você é parecido comigo, porque você normalmente escolhe um bem ruim para se comparar. Você nunca se compara com o melhor que você, né? Só que o problema é que a comparação que é feita aqui é com o Filho de Deus. E diante de Jesus você não tem nada que você possa apresentar. Por isso, você é obrigado a entender isso intelectualmente e dizer assim: eu preciso desse Jesus e eu quero Ele. Então, aqueles que creem em Jesus viverão eternamente com Ele. E os que não creem em Jesus viverão eternamente num lugar chamado inferno. Mas isso é muito pesado. Eu concordo completamente. E eu adoraria dizer para vocês que o inferno não é real. Mas a Bíblia diz que ele é.
E se, como eu falei no começo, que eu preciso ser alguém que parte das informações da Bíblia, então eu preciso dizer para vocês, o inferno é real e ele tem tempo de duração eterno. E aqueles que não creem em Cristo na vida, sofrerão eternamente depois da morte. E aí, aqui nós falamos no ponto 5, sobre a eternidade, que Deus não tem começo e nem fim. Ele existe e sempre existiu eternamente. E aqui talvez ajude uma ilustração, embora seja uma ilustração defeituosa. Mas eu já vi esse desenho. É como se você pudesse olhar Deus fora do universo, olhando para o universo. O tempo não contém Deus. Ou seja, nós somos inseridos no tempo e no espaço, certo? Você participa do tempo e do espaço no momento. Você começa a participar quando? Quando você nasce. Com Deus não é assim. Embora Deus esteja ativamente participando da criação, ele não está sujeito a ela. Nós podemos vimos algumas descrições disso nas leis naturais que nós temos. Por exemplo, quem é capaz de andar por cima das águas? Só aquele que não está sujeito à natureza. E aí eu não preciso nem falar quem foi essa pessoa, né? Então, Deus está acima do tempo. Então, essa perspectiva demonstra que para Deus não existe atraso, é o tempo de Deus. Então, o ditado, aquele que você talvez já tenha falado, que Deus tarda, mas não falha, é equivocado, porque Deus não tarda. É nós que somos muito precipitados, certo? Então, abra aí sua Bíblia em Salmo 90. Salmo 90, verso 2, ele diz assim, o salmista: Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista aqui, ele está falando justamente a respeito do que ele sabe de Deus, do que Deus falou para ele, que ele é o Deus eterno, ele é o Deus eu sou. E quem que poderia falar um salmo a respeito do Deus eu sou? O que vocês acham? Pois é. Então aqui, logicamente que Moisés começa, e a ideia da oração aqui, você percebe que é uma oração, e se você tem dificuldade de orar, como eu tenho, você pode usar os salmos para você aprender a orar. Então, por exemplo, como começa essa oração? Com a memória de quem Deus é. Lembram da música Eterno Lar? Se o coração estiver aflito, se lembre de quem Deus é. Porque ao lembrar quem Deus é, o seu coração pode permanecer aflito? Talvez possa, mas você sabe aonde encontrar descanso. Então Moisés ele diz assim no verso 1, aqui a oração: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Aí aqui talvez ele estivesse lembrando da segunda parte da música, né? Se o coração estiver aflito, lembre do que ele fez. E é assim. O problema é que nossa memória, muitas vezes, lembra do que Deus fez de maneira errada. A ideia de lembrar do que Deus fez é lembrar que se Ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou por nós, não nos dará junto com o Filho todas as coisas? Qual é esse texto? Se alguém lembrar, se alguém souber, vai ganhar um livro do pastor Fernando. Romanos 8, né, gente? Sempre vai ser Romanos 8, lembrem disso. Então, o salmista deixa muito claro sobre a eternidade de Deus. Agora, acho que foi medo de não querer pegar o livro do pastor Fernando, né? Que eu sei que você sabe. Hebreus, capítulo 1.
Ele diz assim no verso 10: E diz também: No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Quando você pega assim um textinho que diz assim, está escrito, como foi dito, e você vê ali, você vê aspas, é uma citação de um texto. Então aqui, na verdade, o escritor de Hebreus, ele está citando textos que falam a respeito disso. Essa é a ideia, ele está comprovando coisas que foram ditas já sobre Deus. E ele está dizendo, é isso mesmo. Agora abra em Apocalipse capítulo 1, para nós chegarmos no finzinho. Diz assim o texto, esse texto bem famoso, né, conhecido. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Está falando de quem aqui? Deus Pai ou Deus Filho? Como é que faz agora? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Então está aí o curso de teologia sobre escatologia, né? Pastor Fernando está com as inscrições abertas aí, para poder detalhadamente aprender Apocalipse. Mas o ponto aqui é falar sobre a eternidade de Deus. Então isso é inegável do ponto de vista bíblico. Aguentam mais um ou paramos por aqui? Vocês que mandam. It's up to you. Então vamos lá, mais um então. Aí a gente finaliza. Aproveitar que os irmãos não começaram a bocejar ainda, apesar do calor. Então, o sexto ponto é o ponto que se chama de onisciência. Deus compartilha isso ou não? Ele comunica a nós seres humanos, mas nós não temos alguma ciência? Nós não sabemos das coisas? Sabemos, mas nós não sabemos de todas elas. Então fica a tarefa de casa aí para você pensar. Eu sei que tem uns irmãos que adoram uns pensamentos, né? Então vou deixar aí. Depois nós vamos papear sobre isso aí, né? Para não ter pergunta, já deixo aqui. Então, Deus conhece todas as coisas. Ah, então Deus sabia quem seria o presidente do Brasil? É claro que sabia. Não há nada que Deus possa aprender ou tenha que aprender. Entendeu? Por que as duas coisas estão aqui? Porque assim, Deus não precisa de aprender de nada, mas se tivesse uma sabedoria sobre quantos mundos paralelos existem, Deus poderia conhecer? Não existe nada que Deus precise saber que Ele não saiba. Certo? Deus tem um conhecimento que é infinito e completo. Você consegue entender isso? Nem eu. Porque meu conhecimento é curto e incompleto. O de Deus é infinito e completo. Mas como pode existir um ser tão poderoso? O nome dele é Deus. O Deus vivo e verdadeiro, o único. Quando você estuda os atributos de Deus, esse é o questionamento que você deve chegar e se fazer. Mas você deve, quando for respondido devidamente como a Bíblia responde, você deve se aquietar e saber que Ele é Deus. Então, chega um momento que a gente tem que parar de ser como crianças birrentas, com um pai que fala, olha, está na hora de tomar banho. E aí a criança fica correndo de um quarto para o outro, né? Eu tenho presenciado isso com mais frequência. Por quê? Porque, direta ou indiretamente, o filho está pensando que sabe mais que o pai. Mas ele é apenas um bebezinho. Sim, mas os bebezinhos são pecadores também. Então, esses são os motivos. Agora, com Deus não é assim. O conhecimento de Deus é infinito e completo. Abra aí em Isaías.
Profeta Isaías, capítulo 40, verso 28. Ele diz assim, aqui é o profeta dando uma repreensãozinha na nação de Israel que se queixava, como se Deus não estivesse nem aí. Então é o tipo de questionamento do filho orgulhoso bobo, que ao invés de reconhecer que depende do pai e deveria obedecer, não, fica questionando, mas por quê? Aí ele diz assim, verso 28, você não ouviu? Não entendeu? Até agora não entenderam? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. O que Isaías está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, pare de querer lutar com Deus como se ele fosse um igual a você. Existe limite para todas as coisas. E ao não tratar Deus como ele merece ser tratado, você está passando dos limites. E assim é com a humanidade. Você chega nas pessoas e as pessoas dizem, eu acredito em Deus. Mas quando elas vivem de uma maneira que Deus reprova, através do que ele ensina na Bíblia, no fim das contas elas estão dizendo que elas não acreditam tanto assim. Por quê? Porque se elas acreditassem, elas saberiam quem é Deus. Elas saberiam a diferença que elas deveriam ao se apresentar diante dele. Abra em Romanos 11 agora. E é interessante como a gente vai lendo os textos, né? Parece que os textos estão meio ou dando uma sequência no que o texto anterior falou, ou é porque de fato existe uma conexão do mesmo autor, né? Olha lá, o verso 33 diz assim, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Aí eu preciso falar aqui, não lembre-se do texto dentro do contexto, porque daí uma pessoa desavisada lê esse texto e diz assim, está vendo? Não adianta estudar a Bíblia, porque nós não temos como entender os caminhos de Deus. Não é isso que o texto está querendo dizer. Você entende os caminhos de Deus por meio da sua palavra, mas o que ele está querendo dizer aqui é a ideia do intelecto de Deus, da grandeza de quem Deus é. Você não é capaz de querer julgar a Deus como você julga seu igual. Então, assim, Paulo não está aqui dando um atestado para você permanecer um analfabeto bíblico. Não é isso, certo? Então, o último texto dessa parte que eu queria abrir com vocês está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 13. E talvez por Hebreus ser um livro que mostra tanto a transição da antiga para a nova aliança, talvez ele seja o que mais ou o que menos se preocupa de esconder uma característica de Deus que não passa a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Você percebe que no nosso meio evangélico, muitas vezes as pessoas supervalorizam a qualidade do amor de Deus, e Deus é amor, mas esquecem que Deus também é juízo, justiça. Então, eu já falei isso aqui semana passada, mas eu vou reforçar porque é importante. Quando você pensar nos atributos de Deus, não tente ficar pensando que Deus é mais amor do que justiça. Deus é 100% justo e 100% amor. Então, nem o amor de Deus é maior do que sua justiça, e nem a justiça de Deus é maior que o seu amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não perdoa o pecado, mas ele providenciou um jeito de perdoar o pecador. Lembram de Romanos? Ele é o justo e o justificador. Deus providenciou por meio de Jesus a condenação do pecado, porque o pecado merece ser condenado, senão ele não seria justo, mas Deus providenciou o perdão que há em Jesus ao condenar o pecado merecido.
Olha que coisa profunda isso. Na cruz é o único lugar onde a justiça de Deus é unida ao amor de uma forma harmoniosa. Então assim, mas eu acho que Deus é mais amor, Ele não vai condenar alguém. Não se engane. O livro de Hebreus, ele vai depois de mais uns versos aqui do capítulo 4, mais os capítulos, ele vai dizer que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então assim, não pense que com Deus, Ele é o chapa que você dá um tapinha no braço e diz assim, deixa pra lá, cara. Deus não deixa. Por que Ele não deixa? Porque Ele é justo. E como um Deus justo, Ele tem que condenar aqueles que são injustos. Mas eu vivo fazendo injustiças. Corra para Jesus. Em Jesus, a sua injustiça é perdoada. Então, o texto de Hebreus aqui do capítulo 4, verso 13, diz assim, nada em toda a criação está escondido de Deus. Sabe o que essa palavrinha nada, aqui, a tradução dela quer dizer nada? É nada. Nada escapa dele. Nada. Não existe nenhum centímetro desse universo que não esteja diante de Deus. E aí quando você começa a olhar isso, você tem que ficar surpreso, dizer assim, nossa, existe alguém tão poderoso? Existe. E aí ele continua dizendo assim, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. A conta está aumentando. E um dia Deus cobrará conta de todos os seres humanos. Daqueles que estão em Cristo, essa conta foi paga. Aqueles que não estão em Cristo, essa conta é impagável. É simples assim. E aí, aqui para finalizar a ideia da onisciência, ele sabe o que aconteceu, o que acontecerá e o que aconteceria. Como assim? Deus sabe todas as possibilidades. Deus sabe tudo, porque esse é o tipo de debate que muitas vezes você vai escutar alguns intelectuais dizendo, mas Deus sabe que se fosse diferente, o resultado seria diferente. É claro que Deus sabe. E os textos bíblicos nos falam disso. Abra lá em Mateus 11, verso 21 a 23. Ele diz assim, que aflição as espera Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, quem está falando aqui? Quem é? Jesus. Ele está dizendo então algo hipotético, certo? Algo que aconteceria. Ele diz assim, se nessas cidades tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco, jogando cinza sobre a cabeça. Aí no verso 22 ele diz assim, eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. E aí ele termina dizendo, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Parece que está falando sobre algo que se fosse diferente teria um resultado diferente? Não parece, está. Jesus está dizendo que algumas consequências nessas cidades seriam diferentes se fosse diferente. Então o ponto é, a onisciência de Deus... E aqui você percebe que eu incluí aqui e colocamos Jesus falando como Deus, porque Ele o é, e Ele e o Pai têm o mesmo ser, a mesma substância, a ideia. Jesus, nós vamos falar isso na Trindade, então não vou me delongar, são pessoas diferentes, mas que compartilham do mesmo atributo de divindade. Então, paramos aqui, eu acho, irmãos, para não abusar da paciência de vocês. Semana que vem nós continuamos. Alguma dúvida? Certeza?
Que bom, hein? Muito bom. Sinal que não tem dúvida, ou que ficou bem explicado, ou porque os irmãos não querem pegar pesado aí com o pastor, né? Então vamos orar. Pai santo e bendito, graças te damos por esse tempo aqui, pela liberdade que ainda temos no nosso país, de podermos confessar a nossa fé livremente. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a valorizar os nossos encontros, os encontros que têm como objetivo render glórias a Ti. Nos ajuda a valorizar tantos livros maravilhosos que nós temos acesso, e especialmente por causa da Tua palavra, traduzida para a nossa língua, e que tantas vezes nós somos tão relapsos e preguiçosos. Nos ajuda, porque nós precisamos da Tua ajuda. Nos dá o desejo e esse discernimento de valorizar aquilo que de fato deve ser valorizado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.